E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, você que está se preparando para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais na Lei de Execução Penal, tratando sobre os regimes na sentença. Os artigos que nós abordaremos hoje é do 110 ao 119, tá bom? Quero lembrá-los que nós temos um curso de 240 questões comentadas e inéditas sobre a legislação complementar e especial para agente federal do DEPEN. Para vocês adquirirem esse curso, é só passar no nosso site eleitoralcombruno.com.br. Combinado? Bora então estudar os regimes? Olha só, o artigo 110 da Lei de Execução Penal prevê que o juiz, na sentença, na decisão, vai estabelecer o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Tá? Então, quais são as possibilidades existentes? Nós temos regime fechado, semiaberto, aberto, tá bom? Para os casos de reclusão. Para a detenção, nós teremos em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado, conforme prevê o artigo número 33 do Código Penal. Tá certo? Bom, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou da unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou a remissão. Então, quando houver a condenação por mais de um crime, leva-se em consideração, o regime de cumprimento será realizado, ali será determinado com base no resultado da soma ou da unificação das penas. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante do que está sendo cumprida para a determinação do regime. Então, vamos imaginar que está em processo de execução de uma pena e falta ali 3 anos para encerrar. Se no curso da execução sobrevier uma condenação, então eu vou somar o restante com o que está ali, com aquela condenação, com aquela pena daquela condenação que ocorreu no curso da execução. Tá bom? A pena privativa de liberdade, ela vai ser executada em forma progressiva com a transferência para um regime menos rigoroso, ok? A ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido pelo menos. Então aqui nós não tem jeito, a gente tem que gravar, né? Quando o preso tiver cumprido pelo menos 16% da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, ele passa para um regime menos rigoroso quando ele for primário e o crime que ele cometeu foi sem violência à pessoa ou grave ameaça, então basta ele cumprir 16% da pena para ele passar para um regime menos rigoroso. Agora, se o apenado ele for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, ele tem que cumprir 20%. Se o apenado ele for primário e cometer um crime com violência à pessoa ou grave ameaça, ele tem que ter cumprido quanto, pessoal? 25% no mínimo. Se o apenado ele for reincidente em crime cometido com violência, 30%. Se ele for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário, 40%. Agora, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Se ele for condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada, ele tem que ter cumprido pelo menos 50% da pena para passar para um regime menos rigoroso. Ok? Que mais? Se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, 60%. Se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional,
70%. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar, gravem isso, boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, muito cuidado. Nós vamos ter uma variação entre 16% a 70% de cumprimento de pena para progressão para um regime menos rigoroso. Mas sempre levaremos em consideração a boa conduta carcerária, tá bom? A decisão do juiz que determinar a progressão do regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Então, o que diz esse parágrafo 2º? Que houve uma determinação de progressão, mas essa determinação tem que ser sempre motivada e tem que ter manifestação do MP e do defensor, ok? No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos são cumulativamente. Quais são os requisitos? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente, por questões óbvias, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, não ter integrado organização criminosa. Então, esses são os requisitos para progressão de regime quando for mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Tá bom? O cometimento de um novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º desse artigo, ou seja, essa progressão para essa mulher. Não se considera hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, ou seja, começa do zero, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Então, cometeu falta grave, tchau, tchau, né? Nós temos um reinício, nós temos uma interrupção do prazo para a obtenção da progressão, tá certo? O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do seu programa e das condições impostas pelo juiz. Todo mundo quer, né? Então, basicamente, está no regime aberto, ok. Mas nós temos aqui algumas condições que são impostas. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade a esse novo regime. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Nós já chegaremos a esse artigo, tá? O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições que são gerais e obrigatórias. Então, vou apresentar essas condições gerais e obrigatórias, mas lembrando que o juiz pode estabelecer condições especiais para a concessão do regime aberto. Quais são as condições gerais e obrigatórias? Permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial e comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Então tem que ter disciplina, tem que cumprir essas regrinhas aqui, uma vez que se conceda o regime aberto. Tá bom? O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.
Então, essas condições estabelecidas podem ser alteradas pelo próprio juiz de ofício, pelo MP, autoridade administrativa ou do próprio condenado. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando o condenado for maior de 70 anos, né, por conta da idade avançada. Quando ele for acometido de doença grave, né, é impossível colocar ele numa cela, por exemplo, que possa prejudicar ainda mais as suas condições de saúde. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. E condenada gestante. Nesses casos, pode ser admitida o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular. Ok? A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando? Então, nós falamos até o presente momento da progressividade, mas quando nós vamos ter aqui a sujeição à forma regressiva? Quando praticar um fato definido como crime doloso ou falta grave, quando sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível esse regime, né? O regime que ele está naquela situação, ou seja, há necessidade de regressão. O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses que nós mencionamos, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente que foi imposta. Nas hipóteses do inciso 1º, ou seja, quando praticou um fato definido como crime, ou foi condenado e frustrou os fins da execução ou não pagou multa, deverá ser ouvido previamente o condenado. Então, ouve-se o condenado nessa situação. A legislação local poderá ainda estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Então, legislação local pode estabelecer outras normas complementares. Tá bom? Hoje, então, nós vimos dos artigos de número 109 ao 119. Se ficou alguma dúvida, é só mandar para nós. Olha só o e-mail. Até mais, fiquem com Deus. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.